Você sabia que as músicas piratas que você tem aí no seu computador são responsáveis pela condenação aí de diversas pessoas na Operação Lava Jato? Ei, quem viu meu cookies que tava aqui na mesa? Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje a gente vai falar sobre essa teoria da cegueira deliberada que está bastante em voga aí em tempos de Operação Lava Jato. Antes de tudo, aqueles recadinhos básicos, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, dá essa força aí pra gente, ajuda o canal a crescer. Eu também tô no Twitter, se você quiser me procura lá no Twitter, eu vou deixar aqui na tela o endereço do Twitter. Também tô no Face, pode adicionar à vontade. Em tempos de Spotify, de YouTube, onde tá todo mundo conectado aí com seus aparelhos, com Bluetooth, é muito difícil a gente falar sobre pirataria ou colocar a pirataria como um problema muito sério da indústria musical. Antigamente, e eu sou desse tempo, as pessoas compravam CDs para ouvir as músicas, né? Aqueles discos, compact discs. E esses CDs custariam aí hoje, sei lá, na faixa dos R$50, eu não sei quanto tá custando, ainda são vendidos, né? Mas pouca gente tem o costume ainda de comprar esses CDs. Mas nos anos 2000 era muito comum o quê? As pessoas que comprassem esses CDs, elas colocavam no seu computador e depois elas acabavam trocando esses arquivos diretamente com outras pessoas que tinham outras músicas que elas gostavam. Pensando nesse sistema de troca de arquivos direta, surgiu um programa muito conhecido aí de quem é mais antigo na internet chamado Napster. Esse Napster, ele foi um dos pioneiros na tecnologia peer-to-peer que a gente fala. É uma tecnologia que troca arquivos diretamente entre dois computadores. Em 2000, o Napster foi processado, seu sistema caiu, as pessoas foram responsabilizadas por causa dessa troca de arquivos porque infringia o quê? Os direitos autorais. Algumas pessoas vão se lembrar ainda, se eu não me engano, foi a banda Metallica que foi um dos pioneiros a puxar essa briga contra esse sistema de troca de arquivos na internet. Só que na esteira do Napster, algumas pessoas agora vão se lembrar de outros programas. Teve o LimeWare, o Kazaa também, que foi muito famoso aqui no Brasil, que tinha sede lá na Holanda, e um outro programa chamado Madster, que não foi tão famoso aqui, mas é muito importante pro vídeo de hoje. Enfim, todos esses programas, eles seguiram a mesma linha do Napster e facilitaram a troca de arquivos, agora não só mais músicas, mas também vídeo, foto, enfim, tudo quanto é tipo de arquivo, diretamente entre os seus computadores, entre os seus usuários. E o Madster, que é um desses programas que sabia da infringência desses direitos autorais, quando ele foi processado, ele tinha uma linha de defesa muito interessante. Essa linha de defesa consistia no quê? A troca entre arquivos de computadores, ela é lícita, desde que não seja arquivos que estejam protegidos por direitos autorais. Então, se eu compor uma música, gravar uma música e quiser trocar entre pessoas, eu posso trocar texto, eu posso trocar minhas fotos. A ferramenta em si, ela não é proibida. O que é proibido é a troca de arquivos que são protegidos por direitos autorais. O representante da Madster no processo lá nos Estados Unidos, conhecido como Amster Copyright Litigation, ele alegou que o seu programa tinha um encriptamento de dados que não permitia com que ele ou as pessoas que administravam esse sistema tivessem acesso, que elas soubessem o que estava sendo trocado entre os usuários que estavam logados nesse sistema. Logo, a sua tese de defesa foi: eu não sei o que as pessoas estão trocando. A troca de arquivos, desde que não infrinja, é legal. Agora, eu não tenho como ver. Eu simplesmente me bloqueei de saber o que essas pessoas estão trocando. Mas o que nesse caso a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu? Ou teria sido uma ideia da poderosa indústria fonográfica? De que essa alegação de que ele não sabia da atividade ilícita, por ser tão óbvia e tão clara, não poderia prosperar. Mais do que isso, quando ele deliberadamente cria ferramentas para se cegar, para ele não enxergar essa ilicitude, mas continua oferindo vantagens e ganhando dinheiro em razão dessa baita potencial troca de arquivos ilegais, ele pode sim ser responsabilizado. A cegueira voluntária, então, é uma situação em que o suspeito, tendo fortes indícios ou realmente desconfiando, ou mesmo até sabendo, mas não tendo como provar ou como a gente provar que ele sabe, ele cria mecanismos para ele não ter acesso, para ele não saber de uma forma definitiva, para ele não enxergar esses delitos com os quais ele está oferindo lucro e está contribuindo para a continuidade de uma prática criminosa. Veja bem, esse processo ele foi importantíssimo, essa teoria foi tão importante porque ela quebrou um poderosíssimo paradigma do direito. Em matéria criminal não existe presunção de culpa ou presunção de que uma pessoa é culpada e ela precisa provar a inocência. Não. Na nossa Constituição, lá no artigo 5º, a gente tem um dos incisos que fala que todo mundo é considerado inocente até o trânsito
trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse princípio da legalidade, ela traz duas visões ou abarca dois conceitos diferentes dentro de um só. Um diz respeito ao tratamento, e eu já falei muito sobre essa questão do tratamento lá no vídeo onde eu falo a questão da prisão em segunda instância. Se uma pessoa ela é formalmente inocente, ela precisa ser tratada pelo Estado e pelas outras pessoas como uma inocente. Até ela ser condenada de forma definitiva, significa, por exemplo, que ela não vai ser presa ou que ela não vai ter retido os documentos, que ela não vai ser impedida de viajar e tal, com algumas exceções que são autorizadas em lei. Mas, como nós vimos naquele caso, naquele vídeo eu explico bem, esse princípio da inocência ele já não está mais sendo levado tão a sério, ou pelo menos ele foi adiantado de uma sentença penal condenatória que transita em julgado para uma sentença condenatória em segunda instância. E um segundo aspecto desse princípio da inocência é que, na verdade, ele não é só um princípio, ele é um estado de inocência. As pessoas, elas são inocentes e ninguém precisa provar sua própria inocência. É ônus de quem acusa, é ônus da promotoria, é ônus do Estado provar que você é um criminoso, trazer provas que mostrem que você cometeu um crime e que com isso você pode ser condenado. E essa situação, esse processo lá na Suprema Corte dos Estados Unidos, ela meio que quebrou, claro que com lógica, com um artigo muito bem fundamentado, esse estado de inocência ele acabou sendo revertido. O Estado ou a Suprema Corte dos Estados Unidos resolveu inverter. Ela falou que estava tão na cara, tão óbvio, que ele se cegou deliberadamente, ou seja, que eles poderiam provar, no caso, ele tinha até uma encriptação. Agora, o fato dela não conhecer a irregularidade, portanto, passa a se presumir que aquela pessoa também é culpado, tanto quanto se ela soubesse ou tivesse acompanhando ali sem essa encriptação aberta. Tá, e o que isso tem a ver com a Lava Jato? Bom, essa teoria, depois que ela foi adotada lá e saiu nas revistas, nos periódicos jurídicos, todos os estudiosos do direito começaram a olhar, estudar, tentar aplicar e tal. E aqui no Brasil, a gente já teve aplicações diretas dessa teoria. No caso, a Lava Jato ainda não foi a pioneira, eu já vou falar da Lava Jato. Mas todo mundo se lembra daquele assalto famoso que virou até um filme do Banco Central? Pois é, naquele assalto de 200 e poucos milhões, eu não lembro certinho o valor, no dia seguinte a esse assalto, alguns criminosos foram até uma concessionária e compraram 11 veículos à vista com dinheiro vivo. Eles desembolsaram ali naquela aquisição R$1 milhão em espécie. E o que aconteceu naquele processo lá? O juiz acabou condenando o gerente da concessionária com base naquela teoria da cegueira deliberada, que embora o Estado não tenha como provar que aquele gerente soubesse que era oriundo de um furto cinematográfico, né, do Banco Central, era de se presumir com todos os indícios e com todos os fatores que aquele dinheiro era sim oriundo de uma atividade criminosa, mas que o gerente ele se blindou, ele não perguntou, não pediu comprovante de renda, ele não tomou nenhuma cautela necessária, se blindando, se cegando para a hipótese que era o caso de que aquele dinheiro era oriundo do roubo. Então o juiz acabou condenando ele, só que lá no Tribunal de Justiça, com base naquele princípio da inocência, em que diz que o Estado não pode condenar ninguém que ele não tenha conseguido fazer provas claras de que aquela pessoa concorreu, ou ajudou, ou sabia do crime, acabou absolvendo eles. E aí nós chegamos o quê? Na nossa Lava Jato. Dentro da Lava Jato, o Sérgio Moro já condenou, por exemplo, o João Santana, que foi marqueteiro do PT, também foi condenado o Adir Assad, que também era um empresário. Bom, na verdade, segundo uma matéria de dezembro de 2017 da Folha de São Paulo, cerca de 13 pessoas foram condenadas dentro da Operação Lava Jato pelo ex-juiz agora Sérgio Moro, com base na teoria da cegueira deliberada. Isso significa que essas pessoas vão ser condenadas, vão se manter condenadas? A gente não sabe porque a aplicação dessa teoria da cegueira deliberada, ela ainda não tomou corpo e ainda não ganhou os tribunais lá em cima, o STJ e depois o STF. Pois é bem provável que o tribunal entenda que isso ofende o princípio da inocência. Isso não significa que toda a Lava Jato está em risco, não. Apenas essas 13 é que foram utilizadas a teoria da cegueira deliberada. A teoria da cegueira deliberada é isso. É você se blindar, é você criar mecanismos para que você não possa saber ou que seja impossível as pessoas saberem que você sabe daquela ilicitude, daquele crime, mas ainda assim você continua o quê? Recebendo os proventos, ganhando dinheiro com essa atividade que é muito descaradamente irregular. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma coisa, deixe sua dúvida no comentário. Se você não se inscreveu no começo do vídeo, se inscreva agora. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.